Era uma noite abafada de verão, daquelas em que o ar parece pesar no peito. A única fonte de alívio vinha de um ventilador velho que girava preguiçosamente no canto da sala de Lucas, enquanto ele terminava mais uma madrugada de trabalho. As janelas estavam abertas, mas as ruas lá fora permaneciam mortas. Apenas o zumbido distante de um poste defeituoso e o som ocasional de folhas secas sendo arrastadas pelo vento preenchiam o silêncio. Foi então que aconteceu. 3 batidas suaves na porta ecoaram pela casa. Nada que pudesse ser ignorado, mas também não algo que exigisse urgência. Lucas franziu o senho, olhando para o relógio. 23h45. Tarde demais para uma visita, cedo demais para vizinhos voltando de festas. Ele ficou imóvel por um momento, ouvindo. Silêncio. Nenhuma voz, nenhum som de passos se afastando. Um calafrio percorreu sua espinha. Cauteloso, ele levantou-se e caminhou até a porta. Olhou pelo olho mágico. Nada. Apenas o corredor vazio, mal iluminado, com sombras que dançavam como se algo invisível estivesse se movendo. Ele hesitou, perguntando-se se deveria abrir. Outra batida, desta vez mais insistente, reverberou. A sensação de que algo o observava era quase palpável, como se milhares de olhos invisíveis estivessem fixados nele, aguardando sua reação. Quem está aí? Lucas chamou, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. O silêncio parecia mais denso, mais pesado, como se sugasse o som do ambiente. Mesmo o ventilador parou, como se o ar tivesse congelado. Ele segurou a maçaneta, um nervosismo irracional crescendo dentro de si. Ao girar lentamente, percebeu algo estranho. O metal estava frio como gelo, apesar do calor sufocante da noite. A porta abriu com um leve rangido. Não havia ninguém ali. Apenas o corredor vazio, estendendo-se como um túnel que parecia mais longo do que ele lembrava. As sombras nas paredes pareciam mais escuras, quase líquidas, como se estivessem tentando se aproximar dele. Lucas deu um passo para fora, olhando para os lados. Nada. Porém, quando ele voltou o olhar para o chão, encontrou algo que não estava ali antes, um pequeno bilhete amassado. Ele o pegou com mãos trêmulas, desdobrando-o. As palavras eram curtas, rabiscadas com uma caligrafia irregular. Deixe-nos entrar. Nesse momento, uma terceira batida veio, desta vez das janelas da sala, como se alguém estivesse lá fora, tentando chamar sua atenção. Ele girou rapidamente, mas a única coisa que viu foram 2 sombras paradas do outro lado do vidro. Quando ele piscou, as figuras desapareceram. A sensação de medo agora era insuportável, como se algo o estivesse observando de perto, esperando que ele baixasse a guarda. O silêncio foi interrompido pelo som arrastado de algo, ou alguém, movendo-se na escuridão do corredor. Foi aí que Lucas percebeu que essa noite estava longe de ser comum. O que você faria se algo ou alguém estivesse tentando entrar na sua casa? Se você já sentiu medo de abrir a porta à noite, talvez devesse pensar 2 vezes antes de atender. Afinal, o que está do lado de fora pode não ser humano. Se você gosta de histórias que fazem sua mente questionar a realidade, deixe seu like e inscreva-se no canal Sombras Macabras. Você está prestes a ouvir algo que vai mudar sua percepção para sempre. Lucas sempre foi um homem reservado, alguém que preferia o silêncio do teclado ao caos das ruas. Vivendo sozinho em um apartamento modesto, sua rotina era simples e previsível. Acordava tarde, passava o dia respondendo e-mails de clientes e trabalhava até altas horas da madrugada. A única companhia que tinha era o som do ventilador girando, os estalos ocasionais dos móveis e o brilho incessante da tela de seu computador. A solidão, para ele, era mais conforto do que punição. Naquela noite específica, Lucas estava finalizando um projeto importante. Um jogo indie para um cliente exigente, com uma estética sombria, quase perturbadora. Ele revisava linhas de código quando ouviu a primeira batida na porta. Pensou que fosse sua mente pregando peças, algo comum para alguém acostumado a longas jornadas de trabalho. Estou exausto, murmurou para si mesmo, tentando ignorar o incômodo. Ao abrir a porta e não encontrar ninguém, Lucas começou a sentir algo que não conseguia explicar. Uma presença. Era como se o corredor, antes familiar, tivesse se tornado um portal para algo além do mundo que ele conhecia. Ele fechou a porta rapidamente, tentando afastar o desconforto com uma risada nervosa. Mas a sensação persistiu, e junto com ela, uma lembrança. Dias antes, ao fazer compras em um mercado de bairro, algo peculiar havia chamado sua atenção. Uma mulher idosa, de aparência frágil e roupas gastas,
Olhou diretamente para ele enquanto murmurava algo inaudível. Quando Lucas passou por ela, ouviu apenas uma frase clara o suficiente para arrepiar sua pele. Eles estão chegando para você. Ele não deu importância na hora, descartando como o delírio de uma mente envelhecida. Mas agora, a frase ecoava em sua cabeça como uma advertência esquecida. De volta ao apartamento, Lucas tentou retomar o trabalho. Mas, ao abrir seu notebook, percebeu que algo estava errado. A tela inicial do jogo exibia um detalhe que ele não lembrava de ter programado: 2 vultos pequenos ao fundo, parados no meio de uma floresta digital. Olhos negros, impossíveis de ignorar, encaravam diretamente a câmera do jogador. O coração de Lucas acelerou. Ele tinha certeza absoluta de que não havia incluído aquilo. Tentando se convencer de que era uma brincadeira do cliente ou algum bug no sistema, ele apagou o arquivo e reiniciou o computador. Mas a sensação de estar sendo observado persistia. Não era paranoia, era algo visceral, quase tangível, como um par de olhos invisíveis cravados em sua nuca. Cada vez que ele olhava para trás, encontrava apenas o vazio do apartamento, mas o ar parecia mais denso, mais carregado. O detalhe que ele havia ignorado na primeira batida começou a ganhar peso em sua mente. Ao lado da porta, havia um pequeno calendário pendurado na parede, marcando o dia 23 de novembro. Era um presente de sua mãe, com imagens de anjos, algo que ele nunca ligou. Mas agora, a imagem do mês parecia diferente. Os rostos angelicais haviam desaparecido, substituídos por figuras indistintas, de olhos negros e sorrisos disformes. A racionalidade de Lucas começou a ceder lugar ao medo. Ele pegou o celular para ligar para alguém, qualquer um, mas a tela estava estranhamente congelada, mostrando apenas o horário, 23h45. Ele jurava que o relógio havia se movido minutos atrás. Era como se o tempo tivesse sido puxado para um loop. De repente, outra batida ecoou, desta vez mais forte, como se algo estivesse exigindo entrar. A voz de Lucas tremeu ao chamar novamente. Quem está aí? Dessa vez, ele ouviu uma resposta, baixa e arrastada. Por favor, senhor, estamos perdidos. Podemos entrar. O tom das vozes era errado. Algo na entonação, na cadência das palavras, fazia seus instintos gritarem para ele não abrir a porta. Ele se aproximou lentamente do olho mágico, rezando para que estivesse enganado. Ao espiar, viu as mesmas crianças que haviam aparecido no jogo. 2 rostos pequenos, com expressões vazias, olhos negros como o abismo e sorrisos pálidos demais para parecerem humanos. Lucas recuou, mas tropeçou em algo no chão. Era o bilhete que ele tinha encontrado antes. Só que agora havia uma nova frase, rabiscada em letras tortas, quase desesperadas. Você já nos deixou entrar. O que significava aquilo? Como o bilhete havia mudado? E mais importante, quem eram aquelas crianças? Ele sentiu o pânico tomar conta, mas não sabia que isso era apenas o começo do que estava por vir. O que você faria se 2 vozes infantis pedissem para entrar, mas você soubesse que elas não eram humanas? Lucas ainda não sabia, mas abrir ou não a porta era irrelevante. Eles já estavam ali, e a noite estava apenas começando. Após a segunda batida na porta, Lucas decidiu não abrir novamente. A presença daquelas crianças, ou o que quer que fossem, já era algo que ele não conseguia processar. Mas o que realmente o perturbava era a forma como os eventos pareciam se conectar à tecnologia ao seu redor, como se algo ou alguém estivesse usando cada tela, cada pixel, para alcançá-lo. Lucas tentou voltar ao computador para distrair sua mente. Abriu o editor de códigos e verificou os arquivos do projeto que estava desenvolvendo. No entanto, percebeu que algo bizarro havia acontecido. O código estava alterado. Entre as linhas que ele mesmo escrevera, mensagens desconexas apareceram, como sussurros transformados em texto. Você não pode fugir. Deixe-nos entrar. E olhos negros enxergam tudo. Cada mensagem parecia estar se formando em tempo real, como se outra pessoa estivesse digitando naquele exato momento. Assustado, Lucas desligou o computador bruscamente. Mas não demorou muito para perceber que o problema não era apenas no computador. Seu celular vibrou incessantemente, com notificações surgindo em sequência. Ele desbloqueou o aparelho, mas em vez de mensagens ou alertas comuns, havia um vídeo reproduzindo automaticamente. A filmagem mostrava o corredor do lado de fora de seu apartamento. As crianças estavam ali, paradas, encarando a câmera, seus olhos negros brilhando como poços infinitos. O mais aterrorizante era que elas não estavam apenas estáticas.
A cada poucos segundos, uma das crianças parecia dar um pequeno passo em direção à porta, mesmo que o vídeo não parecesse ser ao vivo. Lucas apertou o botão de pausa, mas o vídeo continuava rodando. Ele tentou fechar o aplicativo, mas o celular travou, preso naquela imagem perturbadora. Enquanto tentava apagar o arquivo, a tela do celular apagou e voltou a acender. Desta vez, a câmera frontal estava ativada. Ele viu a si mesmo, com o rosto pálido, o suor escorrendo pela testa, e atrás dele, algo se movia. Era um borrão escuro, rápido demais para ser identificado, mas grande o suficiente para fazer seu coração disparar. Ele se virou instantaneamente, mas o apartamento estava vazio, ou assim parecia. Determinado a entender o que estava acontecendo, Lucas lembrou-se do jogo que estava programando. A ideia para o projeto havia surgido quando um cliente lhe enviou uma série de vídeos virais perturbadores que circulavam pela internet. Os vídeos mostravam relatos de pessoas que diziam ter encontrado crianças de olhos negros. As histórias variavam, algumas mencionavam encontros na rua, outras falavam sobre crianças que apareciam em seus sonhos, mas todas terminavam com os protagonistas desaparecendo ou enlouquecendo. Na época, Lucas achou que era apenas um fenômeno da internet, algo que poderia transformar em um jogo imersivo para assustar os jogadores. Ele havia coletado imagens, recriado cenários descritos nos relatos e até mesmo incluído sons perturbadores, como batidas suaves, risadas infantis e murmúrios em idiomas desconhecidos. O que ele não sabia era que o simples ato de recriar esses elementos parecia ter aberto uma porta para algo muito mais real. De repente, todas as luzes do apartamento começaram a piscar, enquanto o som de estática enchia o ambiente. O monitor do computador ligou sozinho, mostrando a tela inicial do jogo. Mas algo estava diferente. O menu, antes estático, agora parecia vivo. As crianças que ele havia programado estavam se movendo, suas cabeças girando lentamente para encará-lo. Seus olhos negros pareciam atravessar a tela, fixando-se diretamente em Lucas. Com um clique involuntário, o jogo abriu uma nova cena que Lucas não lembrava de ter criado. Era uma reprodução perfeita de seu apartamento. Cada detalhe estava lá, o ventilador no canto, a disposição dos móveis, até mesmo o bilhete rabiscado no chão. No jogo, a porta principal estava entreaberta, e do lado de fora, as crianças aguardavam, sussurrando algo que ele não conseguia entender. Lucas tentou desligar o monitor, mas o botão não respondia. De repente, uma das crianças no jogo atravessou a porta virtual. E então, como em um reflexo aterrorizante, a verdadeira porta do apartamento começou a ranger, abrindo-se lentamente. Lucas congelou, o medo agarrando seu corpo como um peso insuportável. "Por favor, senhor, está tão frio lá fora." A voz infantil ecoou, desta vez não no jogo, mas diretamente de sua sala. O som veio de todos os lados, preenchendo o espaço. Lucas olhou para a porta, que agora estava escancarada, revelando o corredor vazio, ou quase. As crianças estavam lá, paradas na soleira, com sorrisos que não pertenciam a nenhum ser humano. Lucas percebeu, tarde demais, que o que havia começado como um simples trabalho de programação agora se transformará em uma armadilha. Ele não sabia como, mas algo nos elementos tecnológicos que ele usará havia criado uma ponte para essas entidades. E agora, elas estavam do lado de cá. E se a tecnologia que você usa todos os dias fosse uma janela para algo além da compreensão humana? Lucas achava que controlava o jogo, mas na verdade ele era a peça final de algo muito maior e muito mais perigoso. Afinal, há coisas que nunca deveriam ser recriadas. O que será que acontece quando eles finalmente entram? Lucas já não sabia se estava acordado ou preso em algum pesadelo, mas uma coisa era certa. Algo estava errado, terrivelmente errado. Desde que as crianças apareceram, ele sentia que seu apartamento, antes tão familiar, começava a se transformar. O ar parecia mais pesado, quase difícil de respirar. As sombras nos cantos do cômodo cresciam e se alongavam de forma antinatural, como se ganhassem vida própria. Cada barulho, por menor que fosse, parecia amplificado, ecoando pela casa como um grito abafado. Na manhã seguinte, ele tentou convencer a si mesmo de que tudo era fruto do cansaço. Talvez as batidas na porta fossem de algum vizinho ou apenas sua imaginação pregando peças. Mas o que ele não conseguia explicar era o estado de sua porta. A madeira parecia marcada por pequenos arranhões que antes não estavam ali. Arranhões finos, como se pequenas unhas tivessem sido arrastadas contra a superfície. Ele passou os dedos por elas,
sentindo o relevo estranho, mas preferiu ignorar. Voltando para sua rotina, Lucas sentou-se ao computador para tentar trabalhar, mas tudo parecia fora de lugar. O cursor do mouse tremia pela tela, como se outra pessoa estivesse tentando controlá-lo. Arquivos que ele não lembrava de ter criado apareceram na área de trabalho, com nomes estranhos como deixe-os_entrar.txt, você _não_ está _sozinho.jpg. Relutante, ele clicou no primeiro arquivo, que continha apenas uma frase: eles nunca vão embora. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele tentou manter a compostura. Talvez fosse algum vírus ou um hacker, pensou. Porém, quando abriu o arquivo de imagem, quase deixou o mouse cair. A foto mostrava o corredor de seu apartamento, tirada do lado de fora da porta. No canto inferior esquerdo, 2 pares de pés infantis podiam ser vistos, descalços e sujos, virados diretamente para a câmera. Assustado, Lucas apagou os arquivos e desligou o computador, mas os sinais de que algo estava errado não pararam por aí. Ao passar pela sala, notou que o calendário na parede estava novamente diferente. A imagem do mês atual, que antes mostrava paisagens tranquilas, agora exibia uma ilustração grotesca de 2 crianças com olhos negros, segurando mãos que pareciam derreter em sombras. Ele arrancou o calendário da parede e o jogou no lixo, mas a sensação de estar sendo observado continuava a persegui-lo. Naquela noite, os sonhos de Lucas foram perturbadores. Ele se via preso em um espaço vazio, cercado por vozes infantis que sussurravam coisas que ele não conseguia entender. Abra a porta, diziam em uníssono, suas vozes soando como um eco distante. Ele acordou suando frio, apenas para perceber que o relógio de cabeceira mostrava o mesmo horário da noite anterior, 23h45. Foi então que ele ouviu novamente 3 batidas suaves, vindas da porta. Dessa vez, porém, não era apenas a batida que o assustava. Um som rítmico, quase como uma melodia assombrada, começou a preencher o ar. Era como se alguém estivesse cantarolando do lado de fora, uma canção infantil antiga, mas desacelerada e distorcida. Lucas pegou seu celular, tentando filmar o que estava acontecendo. Apontou a câmera para a porta, mas o que viu na tela fez seu coração disparar. Por trás da madeira, a câmera captava 2 rostos pálidos, com aqueles olhos negros que ele jamais esqueceria. Ele correu para trancar todas as janelas, apagar as luzes e se esconder no quarto. Ainda assim, a sensação de que algo estava dentro do apartamento era esmagadora. Ele podia ouvir passos leves se movendo pela sala, pequenos sussurros que pareciam chamá-lo pelo nome. Quando finalmente reuniu coragem para sair do quarto, encontrou algo que gelou seu sangue. Na porta da geladeira, rabiscado com algo vermelho que parecia sangue, estava escrito: "Nós só queremos entrar." Lucas caiu de joelhos, sentindo o terror se apoderar dele. Como aquilo era possível? As batidas continuavam, intercaladas pelos sussurros. Ele não sabia se abriria a porta, mas a verdade aterrorizante era que ele já não tinha certeza se a porta era a única barreira entre ele e as crianças. Algo havia cruzado o limiar, e ele começava a perceber que não tinha como escapar. Você já sentiu que está sendo observado, mesmo quando está sozinho? E se o que está observando você não for humano? Lucas ainda não sabia, mas as batidas eram apenas o começo. Algo mais profundo e sombrio já estava dentro da casa, e dentro dele. A partir da 3ª noite, Lucas percebeu que algo havia mudado, e não era apenas dentro do apartamento. Era como se a realidade ao seu redor começasse a se fragmentar. O som das batidas na porta não era mais ocasional. Agora, ele ouvia sussurros vindos das paredes, passos leves no corredor e um frio que parecia se agarrar a ele, mesmo com o calor do verão lá fora. A presença das crianças não era apenas uma sensação, era algo que ele podia sentir em cada fibra de seu corpo. O relógio digital no celular e na parede piscava constantemente, sempre voltando para o mesmo horário, 23h45. Lucas tentou ignorar, mas os eventos ao seu redor se tornaram cada vez mais intensos. Durante o dia, ele começou a notar que as pessoas ao seu redor, vizinhos, colegas de trabalho online e até estranhos na rua, pareciam diferentes. Olhos cansados, olhares vazios, como se algo tivesse roubado sua energia. Em um momento particularmente aterrorizante, ele entrou em uma videoconferência e percebeu que a câmera de um dos colegas estava mostrando o rosto de uma das crianças de olhos negros, parada atrás de Lucas. Ele se virou imediatamente, mas, claro, não havia ninguém ali. A chamada foi encerrada abruptamente,
deixando Lucas em um silêncio insuportável. Naquela noite, as coisas chegaram ao limite. Lucas estava decidido a documentar os eventos, tentando convencer a si mesmo de que talvez houvesse uma explicação racional para tudo aquilo. Pegou o celular e começou a gravar o corredor do apartamento, com a porta entreaberta. O vídeo mostrou apenas a escuridão lá fora, até que algo começou a surgir lentamente. 2 pequenos rostos pálidos apareceram na tela, com aqueles olhos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. As crianças não estavam apenas paradas, elas sorriram, mostrando dentes manchados e irregulares, como se estivessem se divertindo com o desespero de Lucas. Ele apagou a gravação em pânico, mas a sensação de que não estava sozinho só aumentava. A geladeira voltou a exibir mensagens escritas, desta vez com letras mais claras e perturbadoras. Você nos convidou, e não vamos sair. Lucas sabia que nunca havia aberto a porta, mas cada vez mais ele começava a duvidar de sua própria sanidade. Memórias confusas passavam por sua mente, imagens de si mesmo abrindo a porta, sussurrando palavras que ele não reconhecia, e as crianças entrando, movendo-se pela casa como sombras vivas. Quando tentou sair de casa para buscar ajuda, a porta simplesmente não abria. Era como se algo a estivesse segurando do outro lado, uma força invisível que tornava qualquer tentativa inútil. As janelas agora mostravam apenas escuridão, como se o mundo exterior tivesse deixado de existir. Ele começou a sentir dores físicas, arranhões surgiam em seus braços sem explicação, e manchas escuras apareciam ao redor de seus olhos, como se algo estivesse drenando sua energia. O ápice do terror veio quando, no meio da madrugada, Lucas ouviu um som que não esperava, uma risada infantil ecoando dentro de seu quarto. Ele entrou devagar, segurando uma faca que pegou na cozinha, tentando reunir toda a coragem que lhe restava. Mas quando abriu a porta, encontrou uma cena que parecia saída de um pesadelo. Sentadas na beirada de sua cama, as 2 crianças o encaravam, sorrindo de forma macabra. Seus olhos negros refletiam o pânico de Lucas, como se estivessem espelhando sua alma. Você nos deixou entrar, disseram em uníssono, suas vozes soando como um eco distorcido. Lucas recuou, mas tropeçou e caiu de costas no chão. Antes que pudesse reagir, as crianças começaram a se mover em sua direção, seus corpos deformando-se como sombras líquidas. Cada passo parecia encher o ar com um cheiro acre, como algo queimado e apodrecido ao mesmo tempo. Desesperado, ele começou a gritar, mas sua voz parecia não fazer barulho. O silêncio absoluto que tomava o ambiente era mais ensurdecedor do que qualquer som. Foi então que as crianças pararam, inclinando as cabeças de forma sincronizada. Agora, você faz parte de nós, disseram, antes de desaparecerem como fumaça, deixando o quarto em completo silêncio. Por um momento, Lucas pensou que tudo havia acabado, mas ao olhar para as paredes do quarto, viu que elas estavam cobertas de marcas, pequenos desenhos de olhos negros, olhando para ele de todos os cantos. E então, ele percebeu o pior, as batidas na porta começaram novamente, mas desta vez, vinham do lado de dentro da casa. Você já sentiu como se algo estivesse observando você, mesmo na segurança da sua própria casa? E se esse algo não fosse apenas uma sensação, mas uma presença que você mesmo deixou entrar? Lucas descobriu tarde demais que alguns convites nunca podem ser desfeitos. Afinal, uma vez que eles entram, eles nunca vão embora. Lucas estava à beira da exaustão mental. Dias sem dormir, sombras que pareciam segui-lo, e a sensação constante de que sua mente estava sendo manipulada o colocaram em um estado de vulnerabilidade completa. Ele sabia que aquelas crianças, ou o que quer que fossem, estavam jogando com ele, se alimentando de seu medo e quebrando sua sanidade pouco a pouco. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, as batidas começaram mais cedo, às 23h30. Um ritmo lento e calculado que parecia sincronizado com sua respiração irregular. Ele tentou ignorar, colocando fones de ouvido e tocando música alta, mas o som das batidas continuava, como se estivesse vindo de dentro da sua cabeça. Desesperado, arrancou os fones e gritou: "O que vocês querem de mim?" O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Então, uma voz baixa, quase um sussurro, respondeu: "Você já sabe. Nos deixe entrar." Dessa vez, a voz não vinha do lado de fora. Ela ecoava pela sala, como se o próprio ar estivesse falando com ele. Lucas começou a suar frio, sua visão turva enquanto o pânico tomava conta. Determinando-se a acabar com aquilo de uma vez por todas, ele pegou seu celular e abriu o aplicativo da câmera de segurança na porta.
Ao vivo, ele viu as crianças de olhos negros esperando do lado de fora. Mas algo estava diferente. Elas não estavam mais imóveis. Elas gesticulavam de forma irregular, como marionetes sendo controladas, apontando para a maçaneta da porta e, em seguida, para ele. Lucas desligou o celular e recuou, apenas para ouvir uma notificação. Uma mensagem apareceu na tela. Não havia remetente, apenas um texto. Você precisa escolher. Agora. Ele tentou ignorar, mas a luz do apartamento começou a piscar, os móveis rangendo como se algo invisível estivesse se movendo entre eles. Ele sabia que, de alguma forma, tudo culminaria em uma escolha. Foi então que notou o bilhete sobre a mesa. Ele não estava lá antes. A mensagem escrita com letras tortas dizia: a porta ou o espelho. Lucas se virou para o espelho pendurado na parede da sala. Algo estava errado. Seu reflexo parecia atrasado, como se estivesse um segundo atrás de seus movimentos. E, de repente, seus olhos refletidos ficaram completamente negros. Ele se afastou, quase tropeçando, e olhou novamente para a porta. As batidas haviam parado, mas ele sentia a presença das crianças. Ele sabia que não havia escapatória, era o momento de decidir. Ignorar as crianças e enfrentar o que quer que estivesse no espelho. Ou abrir a porta e acabar com o jogo. Respirando fundo, ele caminhou até o espelho, decidido a enfrentá-lo. Isso é só minha mente pregando peças, murmurou para si mesmo. Mas, ao tocar a superfície, sentiu algo frio e viscoso, como se o vidro tivesse se transformado em líquido. Sua própria imagem sorriu para ele, um sorriso que não correspondia à sua expressão aterrorizada. Você deveria ter aberto a porta, disse o reflexo, antes de esticar a mão para fora do espelho, agarrando seu braço com uma força desumana. Lucas se libertou com um grito e correu para a porta. Ele não sabia se estava escolhendo o caminho certo, mas qualquer coisa era melhor do que aquilo. Ele abriu a porta com um impulso desesperado. As crianças estavam lá, imóveis, mas agora pareciam maiores, suas formas distorcidas como se tivessem crescido. Seus olhos negros brilhavam com algo que parecia satisfação. Você nos escolheu, disseram em uníssono, antes de entrar na casa. Mas elas não caminharam, suas formas se desfizeram em sombras líquidas que deslizaram pelo chão, desaparecendo nos cantos do apartamento. O silêncio voltou, mas Lucas sabia que aquilo não era um alívio. Ele sentiu algo diferente no ar, uma mudança que não podia ser desfeita. Ele correu para o espelho, esperando que tudo tivesse acabado, mas sua própria imagem não estava mais lá. No lugar, ele viu um quarto escuro, onde duas crianças estavam sentadas, olhando diretamente para ele. O reflexo não era mais um reflexo. Era uma janela para algo que ele não conseguia entender, ou escapar. Naquele momento, Lucas percebeu que sua escolha não importava. A porta ou o espelho, ambas eram caminhos para o mesmo destino. Eles não queriam apenas entrar, eles queriam ficar. Ele havia sido enganado desde o começo. O que você faria se suas escolhas fossem apenas uma ilusão? Lucas pensou que estava no controle, mas a verdade é que ele já havia perdido antes mesmo de começar. E agora, as crianças estavam lá, não apenas em sua casa, mas em todos os reflexos, esperando a próxima vítima. Afinal, o que você vê no espelho, também pode estar te vendo. Lucas sabia que, ao abrir a porta, havia selado seu destino. As crianças entraram como sombras vivas, movendo-se pelo apartamento com uma fluidez impossível, mesclando-se com as paredes e os cantos escuros. Ele tentou acompanhar seus movimentos, mas era como observar fumaça sendo carregada pelo vento, indefinido, incontrolável. O apartamento parecia respirar, como se estivesse vivo, pulsando em sincronia com seu coração acelerado. Por alguns minutos, tudo ficou em silêncio. Lucas ficou no meio da sala, segurando a faca que pegara na cozinha, com os olhos atentos a qualquer movimento. Mas o silêncio era mais opressivo do que o som. Ele sentia que não estava sozinho, que algo maior estava se formando ao seu redor. Foi então que as luzes começaram a piscar. Primeiro, lentamente. Depois, com violência, até que finalmente se apagaram, mergulhando o ambiente em uma escuridão absoluta. Uma voz baixa e arrastada ecoou pela sala, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Agora você nos pertence. Lucas tentou gritar, mas sua voz parecia não sair. Sua garganta estava seca, e o ar ao redor estava tão gelado que sua respiração condensava. De repente, um brilho fraco surgiu. Não era uma luz comum, mas um reflexo opaco vindo do espelho na parede.
O reflexo não mostrava mais o apartamento. Em vez disso, revelava um corredor interminável, escuro e vazio, com uma única porta no final. Lucas sentiu um impulso inexplicável de se aproximar, como se fosse puxado por algo invisível. Cada passo que dava em direção ao espelho fazia o frio aumentar, e ele podia ouvir risadas infantis ao fundo, fracas, mas inconfundíveis. Quando estava a poucos centímetros do espelho, a superfície começou a ondular, como água sendo perturbada. Então, uma das crianças emergiu. Não era mais apenas uma figura pálida com olhos negros. Seu rosto estava retorcido, com a pele rachada como porcelana velha, e a boca se estendia de forma anormal, cheia de dentes afiados e irregulares. Ela sorriu para Lucas, estendendo a mão para ele. Venha, disse a criatura, sua voz soando como centenas de sussurros sobrepostos. Lucas recuou, mas tropeçou e caiu. Quando ergueu os olhos novamente, a segunda criança estava atrás dele, com a mesma aparência grotesca. Ele tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. As crianças começaram a circundá-lo lentamente, suas vozes formando um coro perturbador que parecia ressoar dentro de sua mente. Você nos chamou. Você nos trouxe aqui. Agora somos parte de você. A sala começou a mudar. As paredes se distorceram, como se fossem feitas de carne pulsante. A escuridão tomou conta, deixando apenas Lucas, as crianças e o espelho. Ele tentou se arrastar para longe, mas sentiu mãos invisíveis segurando seus tornozelos, puxando-o para mais perto do espelho. No reflexo, ele viu algo que nunca poderia esquecer. Seu próprio rosto estava se transformando. Seus olhos, antes normais, estavam agora completamente negros, como os das crianças. Ele percebeu que o espelho não era apenas um portal, era um reflexo do que ele estava se tornando. Ele não era mais apenas Lucas. Eles o estavam consumindo, lenta e dolorosamente, até que não restasse nada de sua humanidade. O espelho começou a brilhar mais intensamente, até que toda a sala foi engolida por uma luz ofuscante. Quando a luz desapareceu, Lucas estava sozinho, ou assim parecia. O apartamento estava exatamente como antes, mas algo estava terrivelmente errado. Ele foi até o espelho, com as mãos tremendo, e olhou para seu reflexo. Ele ainda era ele, mas seus olhos estavam negros como a noite. A batida na porta voltou, mas desta vez, Lucas não reagiu. Ele sabia que agora, não era mais o perseguidor. Ele era o predador. Ele abriu a porta, e no corredor estavam duas crianças desconhecidas, olhando para ele com medo. Ele sorriu, sentindo uma satisfação doentia ao dizer: vocês querem entrar. Quando a escuridão te consome, você deixa de ser a vítima e se torna parte dela. Lucas fez uma escolha que jamais poderia desfazer. E agora, ele não é mais humano, ele é um deles. O que você faria se fosse forçado a abrir a porta para algo que transforma sua alma? Talvez, ao olhar para o espelho esta noite, você veja algo que não deveria estar lá. Afinal, o que está do outro lado pode estar esperando por você. O apartamento estava mergulhado em um silêncio que parecia antinatural, mas Lucas sabia que aquilo era apenas uma ilusão. As crianças de olhos negros não estavam mais visíveis, mas ele podia sentir sua presença, como sombras invisíveis sussurrando ao seu redor. A sensação de ser observado nunca desaparecia, e ele sabia que algo dentro dele havia mudado. Ele olhou novamente para o espelho. Seu reflexo o encarava, mas não se movia como deveria. Era sutil, mas a diferença era impossível de ignorar. O Lucas do outro lado parecia mais sombrio, mais vazio, como se sua alma tivesse sido parcialmente arrancada. De repente, o espelho começou a vibrar. A superfície refletiva ondulava, mostrando flashes de cenas que Lucas não reconhecia. Corredores escuros, crianças de olhos negros caminhando lentamente, e rostos distorcidos de pessoas que pareciam gritar, mas sem emitir som. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguia. Era como se o espelho estivesse puxando sua atenção, forçando-o a assistir aquelas visões perturbadoras. A última imagem foi a mais devastadora. Lucas viu a si mesmo, parado em um corredor escuro, com os mesmos olhos negros que o perseguiam desde o início. Ele estava sorrindo, mas o sorriso não era humano. Era largo demais, estranho demais, e nos cantos de sua boca escorria algo escuro, como tinta ou sangue. Ele ouviu sua própria voz sair do espelho, mas não era ele quem falava. Você agora é parte da escuridão. Não há volta. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu. Quando finalmente conseguiu se afastar do espelho, ouviu um barulho vindo do corredor do lado de fora do apartamento.
Era uma batida, não na porta, mas na parede, como se algo estivesse arranhando desesperadamente para entrar. Ele abriu a porta lentamente, esperando ver as crianças, mas encontrou algo ainda pior. O corredor estava vazio, mas cada lâmpada piscava, e no final, uma sombra alta e disforme começou a se aproximar. Ele fechou a porta com força e correu para a sala, mas a sombra parecia estar em todo lugar. As paredes começaram a escurecer, como se fossem engolidas por um manto de escuridão. De repente, ele ouviu risadas infantis vindo de todos os lados. As vozes aumentaram de intensidade, misturando-se em um som ensurdecedor. Você abriu a porta, Lucas. Agora, somos todos parte de você. O apartamento estava vivo, respirando, pulsando, e Lucas sentia que estava sendo consumido. Ele correu para o espelho, pensando que talvez houvesse uma forma de escapar por ali. Tocou a superfície fria, mas desta vez, não encontrou resistência. Sua mão atravessou o vidro, e ele sentiu algo do outro lado, algo pegajoso, frio, e definitivamente não humano. Antes que pudesse puxar a mão de volta, algo o agarrou com força, puxando-o para dentro. Ele foi jogado em um espaço que não podia ser descrito. Não era uma sala, nem um corredor. Era um vazio escuro, sem chão ou teto, apenas risadas ecoando e olhos negros brilhando ao longe. As crianças estavam lá, mas agora eram sombras grotescas, maiores, mais deformadas. Elas se aproximaram lentamente, cercando Lucas, enquanto ele tentava fugir, mas não havia para onde correr. A última coisa que Lucas viu foi seu próprio reflexo em um espelho que flutuava naquele vazio. Ele não era mais humano. Seus olhos estavam completamente negros, e seu corpo parecia feito de sombras. Ele tentou falar, mas sua voz era uma mistura de ecos e sussurros, como as vozes das crianças. Ele havia se tornado parte daquilo, parte da escuridão. Quando Lucas abriu os olhos novamente, estava de volta ao apartamento. Tudo parecia normal, mas ele sabia que nada mais era como antes. Ele olhou para o espelho e viu as crianças ali, do outro lado, sorrindo. Elas não estavam mais tentando entrar. Elas já estavam dentro dele. Ele sorriu de volta, um sorriso que não era seu. E aí, conseguiu dormir depois dessa. Lucas descobriu tarde demais que alguns convites nunca podem ser desfeitos. E agora, as crianças de olhos negros estão à espreita, esperando a próxima porta a ser aberta, o próximo reflexo que olhará para elas. Você tem coragem de encarar o espelho esta noite? Talvez o que você veja não seja apenas o seu reflexo. Se essa história mexeu com sua cabeça, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos que adoram histórias perturbadoras e se inscrever no canal Sombras Macabras. Ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova creepypasta for postada. Nos comentários, conte se você já teve alguma experiência estranha parecida e sugira temas para as próximas histórias. Até a próxima, se você ainda estiver aqui para ouvir.